Amém? Capítulo 2 de Efésios, versículo de número 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado, no quais andava vivendo quando seguia a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando, que nos vive debaixo da desobediência. Anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da carne, seguindo os seus desejos e pensamento, como outros erramos por natureza, merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, Deus nos vida juntamente com Cristo, quando nós ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Vós sois salvos pela graça do Senhor. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Podei-vos sentar nesta noite. Eu quero lhe dizer algo nesta noite. A palavra do Senhor no livro de Efésios, no capítulo de número 2, vai nos dizer que nós, antes da graça do Senhor, estávamos caminhando por um caminho de perdição. Nós estávamos sendo arrastados pelo príncipe do mal. Nós estávamos sendo aprisionados por Satanás. Nós estávamos sentenciados à ira de Deus. Nós estávamos diante de um tribunal e o homem estava sendo culpado pelo que Adão cometera. A palavra do Senhor vai nos dizer, no livro de Gênesis, que o homem, quando ele peca, ele é lançado fora da presença do Senhor. Só que quando o homem também é lançado fora da presença do Senhor, há uma das maiores promessas também, que nasceria da semente da mulher, que pisaria a cabeça da serpente, e o seu calcanhar o seria machucado. Eu quero lhe dizer nesta noite, como a própria palavra de Deus diz, que pelo homem entrou o pecado, mas também por um homem superabundou a graça. E a graça nesta noite, ela está presente. Eu não sei se você está passando pelo momento de dificuldade, pelo momento que está a pensar que está para desistir, que está para fracassar. Nesta noite eu quero te dizer, a graça que nos alcançou vai nos sustentar. A graça que nos alcançou vai nos fazer caminhar. A graça que nos alcançou fez o mundo entender que a igreja ainda tem um dono. Nós vamos ver que o homem está declinando para o mal. O homem já não tinha mais a intimidade com Deus. O homem já não tinha mais o relacionamento com Deus, porque teria perdido por causa do pecado. E o pecado, ele constrange a nossa alma sobre isso. Quando nós pecamos, a nossa alma logo se afasta do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nunca se afasta, mas é nós que nos afastamos do Espírito Santo. A palavra do Senhor vai dizer que o Espírito do Senhor não se contenderia mais com o espírito do homem, porque era carne, e os seus dias seriam de 120 anos. O Espírito Santo a todo momento levava a Adão a um culto a Deus. Na virada do dia, o Espírito Santo, que tem intelecto, que tem vontade, que tem sentimento, é que colocava o homem diante da glória dele para o adorar. Mas o dia que Deus chegou diante do jardim do Éden e perguntou: Adão, onde tu estás? E Adão respondeu: Senhor, ouvi a tua voz e tive medo. Olha o que o pecado nos traz. O pecado nos traz um medo. O pecado tira a confiança que nós temos em Deus. O pecado nos afasta dessa presença gloriosa de Deus.
Deste mesmo modo também, Lúcifer, quando estava sobre o céu, ele se acendeu, ele teve vontade em seu coração de firmar o trono dele acima do Deus. Mas nesta noite, eu quero lhe dizer, Satanás não conseguiu, Satanás é derrotado, ele é perdedor, ele não tem força para te parar, porque o dono da igreja é quem te concede a misericórdia e a graça do Senhor. Bom, estou sentindo tanta graça neste lugar. Se você tem glória, dá glória. Se você tem aleluia, mistura com línguas de fogo, porque eu vejo um livramento descendo sobre esta igreja. Um livramento que mal chegará à tua casa, nem praga nenhuma chegará à tua tenda. Somente com teus olhos contemplará e verá a recompensa dos ímpios. Eu não sei você, irmão, mas hoje eu não pude ver com os olhos carnais, mas foi tão bom o que Deus fez, porque Ele me livrou da bala perdida, Ele me livrou do acidente de carro, Ele me livrou de tantas coisas, Ele te livrou de tantas coisas. Isso é graça, isso é misericórdia, isso é amor de Deus. O crente, ele é movido por isso. Ele nunca vai ter a dependência dele, porque se ele viver na dependência dele, ele nunca vai depender de Deus. Os ricos dependem do dinheiro que eles têm, a mídia depende do que o jornal publica. Só que a igreja, ele depende do Senhor. A igreja ainda depende da graça. A igreja ainda depende do Espírito Santo. A igreja ainda tem o Espírito Santo. Ai, irmão, o Espírito Santo, a palavra do Senhor diz que ele chora com gemidos inexprimíveis, intercedendo por nós. Irmão, você acha que seria a nossa carcaça? Nossa carcaça não é nada. A nossa vida não é nada. Nós somos pó dessa terra. Mas é um Espírito dentro de nós, que o Senhor nos colocou, que o Senhor nos concedeu. A alma que está em mim, está em você, é que é importante para Deus. O corpo voltará à sua origem, o pó da terra. E a nossa alma? A palavra do Senhor diz: louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. E o que tem preparado para mim? Será que nós temos preparado diante do maior advento que há de acontecer? O aparecimento daquele que um dia disse que voltaria. Será o que nós temos preparado? Será o que é que nós temos feito para com o próximo? Será que nós temos vivido realmente o Evangelho de Cristo? Será que nós temos ido levantar aquele que está caído? Será que nós temos ido ainda pregar para aquela pessoa que você sabe que é lá da sua rua, que é desviado, que um dia já esteve na presença do Senhor? Será que nós ainda temos coragem de bater na porta da casa dela e falar: Jesus ainda salva, Jesus ainda liberta? Eu quero te dizer nesta noite, muitos valores foram investidos, muitos valores foram perdidos, mas a igreja vai voltar para o primeiro amor, a igreja vai voltar pela primeira obra, porque é assim que é o Evangelho. O Evangelho é de simplicidade, o Evangelho não é muito, é pouco, porque é na dependência do Senhor. O Evangelho não precisa de muito, não. O Evangelho só precisa de um homem pecador se arrepender diante do seu pecado e Deus transformar a vida dele. Como já foi dito nesta noite, você é transformado para transformar. Então a tua identidade não é dessa terra, a tua identidade não é do mundo, a tua identidade não é do que as pessoas estão dizendo. A tua identidade ainda é concidadão da família de Deus, concidadão da família de Deus. Você foi chamado, você foi comprado por um alto preço na cruz do Calvário.
Irmãos, sinceramente, o evangelho que está sendo jorrado aí, de qualquer maneira, de qualquer jeito, esse não é o evangelho que transforma a vida. Esse é um evangelho que só massageia o ego, mas que no final leva à maldição, que no final vai levar eles para o inferno. Mas eu quero dizer nesta noite que aqui ainda tem compromisso com a palavra, ainda se prega sobre arrebatamento, ainda se prega sobre o inferno, ainda se prega sobre a ira de Deus. E nós estávamos dessa forma, nós estávamos seguindo o curso deste mundo, nós estávamos conformidados ao século deste mundo, por causa do pecado, porque o pecado, ele te leva para onde Satanás vai. O pecado te leva para onde Satanás vai. Para onde Satanás vai, igreja? Eu não quero ir. Graças a Deus, estou pedindo a Deus todos os dias nas minhas orações: Senhor, não me deixe ir para o inferno. Eu nem sei como é que é lá, mas pela palavra é horrível, é doloroso. E se tem um céu para a igreja, por que eu quero ir para o inferno? Se tem um céu nos esperando, o que ele falou em João capítulo 14: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim, porque na casa de meu pai há muita morada. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, mas fui vos preparar-vos lugar. Eu não sei você, mas eu estou caminhando, mesmo sem força, muitas das vezes querendo desistir, muitas das vezes querendo parar, muitas das vezes querendo chutar o pau da barraca, mas tivesses pouca força, mas não negaste o meu nome. Não nega, não nega, não nega, não nega, porque a salvação vai chegar, a salvação vai se abrir. O tribunal que estava diante de nós eram culpados. O tribunal que estava diante de mim e de você era sentença, era morte, era condenação, era inferno. O que estava diante de nós era aquilo de que nós fizemos, consequência. Eu me lembro na Fraternal de Obreiros agora, em Formosa, um pregador dizia que no restaurante da vida o cardápio é escolha e o prato servido é consequência. Ninguém sai do restaurante da vida sem que se quer pagar a sua dívida, e desse jeito é do nosso modo. Nós escolhemos, nós decidimos e nós arcamos com as nossas escolhas, nós arcamos com as nossas decisões. Então nesta noite eu quero lhe dizer: se você arcou com a sua decisão de servir Jesus, renuncie o pecado, renuncie a prostituição, renuncia a masturbação, renuncia tudo por Jesus, renuncia tudo por Jesus, porque em breve a noiva vai estar limpa, bem em breve a noiva vai estar submergida sob o sangue do Cordeiro, para ser lavada, remida de todo o pecado. Jesus, ele não brinca. E muitas das vezes nós brincamos com Deus. Muitas das vezes nós queremos pisar um aqui e o outro lá. Muitas das vezes nós queremos ser o crente Raimundo. Muitas das vezes nós queremos estar na igreja, mas não queremos fazer o que a igreja está dizendo. Muitas das vezes não queremos viver a palavra, queremos ouvir, ela até nos fortalece, ela até vem falar conosco de uma forma tão carinhosa, de aconchego, mas quando chega no final, ela é uma pada de 2 gumes, ela corta. Será que nós estamos dispostos a ser essa espada inserida na nossa alma? Será que nós estamos dispostos, como nos tempos passados, que os profetas, os discípulos, passavam por uma tremenda luta? Quantos crentes não morreram no Coliseu? Quantos crentes não foram cerrados ao meio, decepado a sua cabeça?
lançadas sobre um tacho de gordura quente. Será que nós vamos conseguir isso? E vamos não negar o nome de Jesus? Será que estamos dispostos a decidir que nós vamos sofrer com Cristo, mas não vamos negá-lo? Às vezes nós podemos ser igual Pedro. Em um momento de uma grande, tamanha coisa que os olhos vê, aparentemente até nega. Muitas das vezes eu e você nós negamos a Jesus. Quando estávamos com pouca força, quando estávamos quase para cair, quando estávamos quase para desistir de olhar para trás. Mas a graça nos alcança. E nos diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Toma o meu jugo que é suave e o meu fardo que é leve. Sofrer com Cristo é bem melhor do que errar, como disse o louvor da Lauriette. Sofrer com Jesus é bem melhor, irmão. Porque não queira sofrer na mão de Satanás. Porque há 7 anos atrás eu sofria na mão de Satanás. Eu teria que passar noites e noites para poder fazer o tráfico, cheirar cocaína. Mas Deus ainda resgata um drogado. Deus ainda pega uma prostituta e faz dela uma missionária. A graça alcança ainda. Deus ainda tem prazer de erguer do monturo aquele que ninguém dá nada. Deus ainda tem o prazer de pegar aquele que ninguém dá nada e ainda faz se assentar nas regiões celestiais. Ai, irmão, não sei se você entendeu. Não precisou do meu dinheiro para comprar passagem para ir para o céu. Não precisou da grana do governo para comprar uma passagem para ir para o céu. Foi a graça, foi a misericórdia, foi o sangue que me comprou. Eu posso dizer, o sangue de Jesus me comprou para habitar no céu. Para habitar no céu. Para habitar no céu. Eu e você somos herdeiros. O tribunal não para, porque o acusador, o nosso inimigo, ele tem a cara de pau, diante de Deus. Ainda fala: você viu o diácono Rafael? Vale nada não, mano. Ele tem essa capacidade, irmão, de ir no tribunal, no trono de Deus e dizer: vai dar conta não, vai te negar. Só que eu e você temos que nos assemelhar como o crente Jó. Viste o meu servo Jó? Ele é temente reto e se desvia do mal. Deus permite que Satanás, o adversário maior de Deus, e por o menor da igreja. Satanás, ele não é o maior inimigo da igreja. O maior inimigo da igreja somos muitas das vezes nós mesmos. Porque por muitas das vezes, nos tempos passados, a igreja teve uma ignorância. Exclui, disciplina, coloca no banco, tira do círculo de oração, tira da equipe de louvor. Quem é você? Você é o quarto da Trindade para dizer quem é que fica, quem pode e não fica? O Espírito Santo é quem rege a igreja ainda. Lembra de Pedro? Pedro negou. Será que Jesus podia dizer: Pedro, você não é mais discípulo. Pedro, você não vai ser mais pregador. Pedro, você não vai pregar mais o meu evangelho. Mas não, a graça ainda estende a mão e ainda levanta o homem e ainda fala: Pedro, sobre essa igreja edificarei a minha igreja. Aí a igreja hoje se gladeiam, se matam. E Satanás rindo. Olha lá, a irmã fala de fulana. A irmã fala de ciclana.
E ele está lá, rindo, e a igreja se matando. Mas há um livramento nesta noite, que está descendo sobre este lugar. Mesmo que você não tenha tanta força, mas tivesses pouca força, e não negastes o meu nome. Ele diz, ainda mais, toca em tudo que ele tem. Quem aparentemente está por fora da prova, não entende o propósito de quem está dentro dela. E Jó entendeu isso, porque se Jó olhasse para fora do propósito, ele cairia. Eu perdi meu gado, eu perdi minhas ovelhas, eu perdi minha esposa, eu perdi os meus filhos. Só que Jó está olhando para quem está dentro da prova. Jó está afirmado naquilo que ele vai dizer. Bem sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Bem sei que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Jó estava diante de um cenário que a família estava destruída, que ele não tinha nada, tinha perdido a riqueza, mas ele não perdeu uma coisa que a igreja tem perdido. Mas nesta noite a fidelidade vai descer sobre essa igreja, porque o crente ainda tem que ser fiel. O crente tem que ser adorador na hora da abundância, na hora da escassez, na hora da luta, na hora da dificuldade. Tivestes pouca força, mas não negastes o meu nome. Muitas das vezes o dinheiro está para acabar, muitas das vezes a feira do mês não deu para o mês todo, mas deixa eu te dizer, o Deus da providência ainda tem fidelidade com a igreja. Irmão, Satanás, ele é tão... Ele não tem nada, irmão. Não tem como falar que Satanás tem alguma coisa. Tanto é que ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não tem nada. O que ele tem é uma condenação. O que ele tem é o inferno esperando ele. E a igreja, que tem tudo, mas tem se matado entre os irmãos, tem aparentemente feito o papel mais que Satanás. Tem feito, irmãos. Nós temos visto aí nas mídias, nós temos visto escândalos. Mas tivestes pouca força e não negastes o meu nome, porque é de uma igreja que Deus vai tirar, uma igreja lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. O joio tem que crescer junto com o trigo, mas quando crescer e quando o ceifeiro vier, ele vai arrebatar o trigo e lançar o joio sobre o fogo. Eu e você temos que ser esse trigo, temos que ser esses escolhidos para herdar o céu, porque não é fácil, irmão, não é fácil caminhar não. Quem disse que é fácil ser crente? Mas tivestes pouca força, mas não negastes o meu nome. Muitas das vezes, nem vontade de vir para o culto a gente sente, nem vontade de cantar muitas das vezes a gente quer, mas é adorando que o mal se espanta, é adorando que Deus se comove, é adorando que Deus entra no meio da igreja e faz um culto maravilhoso como esse. É no meio da igreja que acontece milagre. A igreja tem se esquecido da promessa. A maior evidência que Jesus vai voltar não é o mundo. O mundo, a Bíblia já diz que traz a cada dia o seu mal. Isso é o princípio das dores que está acontecendo. O escarnecimento, a zombaria, a brincadeira, o tal do movimento. Irmãos, infelizmente, parece que estão entretendo o bode e não alimentando a ovelha. Mas nesta noite, graças a Deus, ainda tem a palavra de Deus. A palavra de Deus ainda é teu alimento. Não é entretenimento, é palavra de Deus. Não é entretenimento, é pão da vida. Irmão, está muita brincadeira. Está muito cheio de oba-oba.
Mas graças a Deus, nós temos o livramento. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente o descansará. Irmão, se você tem lutado para não se corromper, continua, vai valer a pena. Se você tem lutado muitas das vezes sem força, porque a gente é ser humano, a gente sente as pancadas da vida, a gente sente as pancadas do desejo desenfreado da alma. E às vezes a gente queremos e temos essa vontade, porque somos de uma natureza caída. Mas o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É no dia da dificuldade, se você clamar, Ele vai te pegar pela mão e vai, vamos caminhar comigo, porque é bem melhor sofrer contigo do que errar. Sofrer com Jesus ainda vale a pena. Sofrer com Jesus, ser escarnecido, ser zombado, ser chacado como um crentinho, como irmãzinha, como irmãozinho, ainda vale a pena, porque há um céu está nos esperando, porque há uma mesa celestial preparando para mim, para você. Aonde está aquele povo barulhento? Aonde está aquele povo barulhento? Eu não sei você, mas eu vou participar do banquete que está sendo preparado para a igreja. Só que sabemos que é difícil para isso acontecer, porque a maior evidência que Jesus está para voltar é dentro da igreja. É de dentro da igreja que nós vamos ver os falsos profetas. É dentro da igreja que nós vamos ver amantes de si mesmo. É dentro da igreja que nós vamos ver Jezabel. É dentro da igreja que ainda vamos ver homens adúlteros. É dentro da igreja que nós vamos ver homens de obstinados, de coração duro. É dentro da igreja que nós vamos ver exposto o escarnecimento, a zombaria, a patifaria dentro da igreja, pensando que a igreja virou circo e o pastor virou palhaço. O evangelho é sério. O evangelho foi tão sério que foi pago com preço de sangue. A igreja tem que entender que nós vamos para o céu, mas primeiro nós temos que viver a palavra. Ter que amar os nossos inimigos é difícil. Ter que suportar uns aos outros é difícil. Mas como é que é esse negócio? Se nós não suportarmos uns aos outros aqui, se nós não amar uns aos outros aqui, como é que nós vamos para o céu? Se o mesmo céu que é preparado para um é preparado para outro. Vós sois salvos pela graça. A graça, ela não olhou para A e para B. A graça não olhou para quem tem ou deixa de ter. A graça alcançou o que estava doente. A graça alcançou o que se havia perdido. A Bíblia vai nos dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecado, mas sendo Deus tão misericordioso, que pela graça vós sois salvos. Olha, eu e você estava pronto para descer. Eu e você estava pronto para a condenação. Eu e você estava pronto para ser chacota de Satanás no inferno, para Satanás brincar comigo e com você. Mas portanto, todos que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Já não anda mais segundo a carne, mas sim segundo o Espírito Santo. A igreja recebeu no dia de Pentecoste o Espírito Santo da igreja. E não entristeçai o Espírito Santo, porque foste selado para o dia da redenção. Tem
tem que ter o Espírito Santo ainda para herdar o céu. Tem que andar lado a lado com Jesus. Tem que andar mesmo sofrendo, mas é com Jesus. Tem que andar, porque não foi Abraão que subiu na cruz, não foi Isaac, não foi Jacó, não foi os patriarcas, não foi a igreja, não foi o pastor, foi Jesus Cristo que pagou o preço de sangue. Eu e você somos comprados pelo preço de sangue. A igreja está debaixo de uma promessa. A igreja está debaixo de uma promessa. Foi dito nesta noite aqui pelo nosso irmão: passarás os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. A palavra nos garante de que Ele vai voltar. Ele é Rei dos Reis. Ele é Senhor dos Senhores. Sobre as suas coxas está escrito o Verbo de Deus. Os seus pés são como reluzentes. Os seus olhos como chama de fogo. Os seus cabelos são brancos como a neve. Irmão, vai ser tão lindo o piscar e abrir dos olhos. De repente nós vamos estar até num culto desse aqui, dando glória a Deus, aleluia, e se encontrar com Ele na glória. É isso que a igreja tem que acreditar. É sofrendo, é passando por luta, por dificuldade, por situação ao contrária, mas dependendo da graça, porque a graça vai nos buscar. A graça que nos amou na cruz do Calvário vai voltar para a igreja. Se coloque de pé nesta noite. Se coloque de pé. A graça que alcançou a nossa vida, a graça que alcançou eu e você, essa graça nós temos que levar para fora. Não é simplesmente aqui em quatro paredes. Ainda tem pessoas que precisam reviver esta palavra dentro da alma dele, que o céu é preparado para ele, que ele foi comprado com preço de sangue, que ele é amado de Deus, que ele é guardado por Deus, que se ele habitar no esconderijo do Altíssimo, nenhuma praga chegará à tua tenda. Nós estamos assegurados diante dessa promessa. Você pode dizer para o teu irmão que está aí do teu lado: nós fomos comprados com preço de sangue. Vale a pena sofrer, porque o céu aguarda aqueles que sofreram. As lágrimas serão enxugadas. Ali não haverá mais pranto nem dor. Eu vejo uma graça tomando esta igreja. Uma graça que vai renunciar ainda ao pecado. A graça que não vai ser complacente com o adultério, com a prostituição. Deus, Ele está requerendo de nós mais compromisso com a sua palavra, com a sua verdade, que é escudo e broquel. Vamos orar nesta noite. Soberano, Altíssimo Senhor Jesus Cristo, Pai, a Tua palavra foi pregoada nesta noite. Pai, a Tua palavra foi derramada, Senhor. A Tua palavra foi lançada como semente. E se há um coração aqui como terra de fértil, desça sobre esse crente nesta hora. Desça sobre essa vida. Renova as forças. Renova, Senhor. Nos renova nesta noite. Nos enche com Teu Espírito Santo. Nos enche com a Tua graça. Nos enche com o Teu amor, Jesus. Nós temos que viver o Evangelho de verdade. Nós temos que renunciar, Jesus. Nós não podemos mais olhar para trás. Não podemos mais, Senhor, porque fomos comprados, fomos escolhidos, somos nação santa, somos eleitos, povo adquirido do Senhor. Oh, Jesus,
A Ti confesso, Jesus, não dá para viver sem a Tua presença, não dá para viver sem a Tua graça. Nos ajuda, Senhor, porque a Tua palavra diz que o céu é tomado por esforço. Nós temos que caminhar, nós temos que andar, Jesus. Nos estende a Tua mão, nos levanta, nos capacita, Jesus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Ó Espírito Santo, como Tu és maravilhoso. Quem pode dizer uma palavra de gratidão aos céus? Só quem pode dizer uma palavra de gratidão a Jesus. Só quem pode dizer uma palavra de gratidão ao Santo Espírito Santo que está te envolvendo nesta noite. Nesse último tempo, nesta última hora da igreja na terra, vai ter dia de luta, vai ter dia de dificuldade, mas Ele vai te fortalecer, Ele vai segurar na tua mão e vai te dizer: eu estou contigo, não temas, meu filho. Podem vos assentar.